Muito bem. Recebi uma mensagem do pastor Júlio Sanches, eu e muitos outros pastores. Pastor Júlio de Oliveira Sanches sempre escreve lindas mensagens e manda para os colegas, e eu creio que essas mensagens são publicadas também no Jornal Batista. Manda por e-mail, e eu recebi aqui no meu e-mail, pastordri@gmail.com, só pastordri@gmail.com. Esta mensagem, hoje, 9 de abril de 2025. Título da mensagem: Vida. Aí escreve o pastor Júlio Sanches. Tiago 4,14 faz uma pergunta inquietante aos seus leitores: que é a vossa vida? E responde: sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Nem sempre paramos para meditar no significado desta afirmação do irmão de Jesus. Por mais que vivamos aqui, a nossa vida não passa de um vapor que se evapora em um momento. Os anos passam. Comemoramos mais um aniversário. Recebemos os parabéns da família, dos amigos, às vezes esquecidos pela correria dos dias, e começamos a descobrir que estamos ficando velhos. Para lembrar que os dias estão passando, temos as receitas médicas com os medicamentos que não podemos esquecer a cada dia. As dores normais da velhice nos fazem entender que o corpo está se desfazendo aos poucos. A cada dia morremos um pouco. Basta acordar de manhã para sentir que os músculos já não são os mesmos de 20 anos antes. As forças físicas diminuem aos poucos. A memória não consegue lembrar do que aconteceu ontem. São os lapsos que ocorrem, exigindo mais esforços para lembrar de algo corriqueiro que ocorreu há pouco. Encontramos alguém no mercado e não conseguimos lembrar o seu nome. Com o pastor, isto é normal. No início do ministério, era possível lembrar os nomes de todas as ovelhas, inclusive dos familiares que frequentavam os cultos. Agora, isso se torna difícil. É o preço cobrado pelos anos vividos. Em alguns casos, lembramos com facilidade das agressões recebidas, mas esquecemos das boas lembranças que se foram. É isso aí. Em alguns casos, lembramos com facilidade das agressões recebidas, mas esquecemos das boas lembranças que se foram. Estamos ficando velhos e começamos a claudicar no viver diário. Não há como reverter esta situação alarmante. Não há peças no mercado para substituir os neurônios que estão se apagando com o tempo. Mas nem tudo é negativo.
Você recebe um telefonema de uma ex-ovelha que fica uma hora lembrando os dias passados, quando a igreja florescia e crescia a cada ano. Tudo funcionava com perfeição, buscando a glória do Senhor da igreja. A ex-ovelha relembra as bênçãos recebidas no decorrer do seu ministério, como as mensagens recebidas serviam de alento na caminhada diária, às vezes difícil, a jornada era penosa, havia alento por crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como as mensagens recebidas serviam de alento na caminhada diária, às vezes difícil. A jornada era penosa, mas havia alento por crer que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Inclusive as dificuldades normais da existência. Aprendemos com o tempo a administrar os óbices da existência e cada etapa vencida serve de alento para novas investidas rumo à perfeição espiritual. Mesmo sabendo que nunca alcançaremos a perfeição desejada e sugerida pela palavra de Deus, mesmo sabendo que nunca alcançaremos a perfeição desejada e sugerida pela palavra de Deus, mesmo assim prosseguimos para o alvo sugerido pelo Espírito Santo, que em nós habita. Entre as muitas bênçãos que a vida nos oferece, está a família. Deus nos deu uma companheira para a jornada diária, escolhida pelo próprio Senhor da vida. Da união conjugal, Deus nos oferece os filhos que são herança do Senhor. Herança preciosa que enriquece os nossos filhos. Os filhos alimentam a herança de dias melhores, mesmo quando tudo labuta ao contrário. Mesmo quando tudo labuta ao contrário. Os filhos alimentam a esperança de dias melhores, mesmo quando tudo labuta ao contrário. Passamos a crer que na velhice alguém cuidará do nosso fim de vida, zelará pelo nosso bem-estar e nos auxiliará quando os passos se tornam trôpegos e perigosos. Relembramos o salmista na sua velhice ao dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. A vida é longeva, a vida longeva nos permite confirmar esta verdade bíblica. Deus não abandona seus filhos, nem os deixa desamparados. Ao contrário, no dizer do salmista, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Salmo 92, versos 14 e 15. O testemunho de uma vida longeva
sempre vai engrandecer ao Senhor da vida. É bom lembrar sempre que os créditos de uma vida longa devem ser creditados ao Senhor da vida, não aos esforços humanos. Bonito. É bom lembrar sempre que os créditos de uma vida longa devem ser creditados ao Senhor da vida, não aos esforços humanos. Durante a vida, passamos por muitos percalços. São acidentes normais da vida. As enfermidades que os médicos nos desenganaram, pois a ciência não tinha e ainda não tem recursos para reverter o mal. Mas o Senhor da vida tinha um propósito para o nosso viver diário e cumpriu o desiderato. A vida é bela e apetecida, diz a poetisa em seu poema sobre a gratidão. Por isso, louvamos ao Senhor da vida pelos anos que nos permite viver aqui, neste planeta sofrido. Muito mais há a dizer sobre a beleza da vida. Apenas uma palavra conclui a nossa reflexão. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor. Pastor Júlio Oliveira Sanches. Obrigado, pastor Júlio. Aqui está o pastor Adriano Pereira de Oliveira. Canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Que Deus continue abençoando o pastor Júlio e todos os nossos queridos colegas, especialmente aqueles que já passaram dos 80, como o pastor Júlio e eu, pela graça de Deus, já passamos dos 80. Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja Deus.